Rapaz, amados, como alguns já me conhecem, eu sou Elinaldo, moro aqui no Guarujá, litoral de São Paulo, mas minha terra natal é o Nordeste, é uma cidade pequena chamada Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte. Eu nasci no interior, então claro que boa parte da minha família ainda mora lá. Um certo tempo atrás, há 2 anos aproximadamente, eu fiz uma viagem e meu tio já tinha aceitado ao Senhor Jesus, ao Salvador, pregando o Evangelho, e fiquei na casa do meu irmão e meu sobrinho insistiu para que eu visse um certo DVD. E esse DVD, que é o trabalho de um dos nossos irmãos que faz aqui na internet, acabou me despertando para essas coisas. Quando eu voltei de viagem, eu comecei a estudar esses assuntos. E aqui na internet faz cerca de 4 meses, 5 meses que eu faço esse trabalho. Mas desde que eu descobri essas verdades, há cerca de 2 anos atrás, eu comecei a fazer esse trabalho nas ruas, onde eu trabalho, com as pessoas, boca a boca. Tenho falado isso para alguns pastores, para professores, presbíteros, teólogos. E pela graça do Senhor Jesus Cristo, alguns têm se convencido, outros não, mas não tem como contestar usando a palavra de Deus. Pois bem, e decidi então, o meu tio, que faz parte de uma denominação nessa cidade, nesse interior, nós temos conversado isso por telefone. Foi um parente nosso, na verdade foi minha mãe até lá, e eu mandei um estudo que eu fiz sobre o dízimo, que dá cerca de 7, 8 folhas, toda a trajetória do dízimo, e mostrando como era praticado, quem recebia, como deveria ser, e porque hoje não é, o que as Escrituras falam sobre isso. É mais ou menos o que nós temos hoje aqui, através de vídeo. E o meu tio, ele não deu muito valor a essas coisas, entregou uma cópia ao pastor. A esperança dele era que o pastor lesse, entendesse melhor e ensinasse para os irmãos. Ele me falou isso dias, agora há pouco, não falou na época, mas o pastor dele falou a seguinte coisa: irmão, isso é heresia, seu sobrinho vai se ferrar com isso. Mas conversando com meu tio, e o Espírito Santo trabalhando na vida dele, ele foi começando a entender essas questões. E me perguntava, eu sempre estava explicando, mostrando para ele lê a Bíblia até mais que eu, e ele começou a entender. E para resumir a história, esse dia agora, para ser mais específico, ontem, meu tio me ligou hoje, explicando a história, eu mandei um DVD para ele há semanas, há um mês atrás, diferente, porque eu tinha mandado DVDs com esses vídeos que tem aqui no meu canal, mas estavam dizendo que era só eu que falava essas coisas, porque lá as pessoas, nem todas as pessoas têm acesso à internet. Lá o acesso ainda é difícil. O que eu fiz? Eu peguei vídeos dos irmãos aqui da internet, baixei, falando sobre o assunto, aqueles que eu achava que poderia acrescentar algo para ele. Especialmente peguei pastores, nossos irmãos pastores, que já acordaram para essas verdades, outros que não são pastores, mas também acordaram para essa verdade, e mandei para eles, para que eles vindo pastores falando essas coisas que nós falamos aqui na internet, talvez convencesse o pastor dele, para que pelo menos ele estudasse essa questão. Pois bem, e ele procurava um momento para conversar isso com o pastor. Falou que ia levar esse DVD, o qual não era eu falando, eram os irmãos, outras pessoas falando sobre o assunto. Mas a noite passada, o pastor foi até ele, porque ele soube que o meu tio estava ensinando essas coisas, estava falando essas coisas para as pessoas. E ele perguntou, indagou a ele por que ele estava dizendo por aí que não era mais para praticar o dízimo. Ele respondeu que simplesmente porque ele tinha visto na palavra e tinha certeza, não tinha dúvida, que aquilo não era um mandamento para se praticar na nova aliança. E aí começou o debate, começou o argumento. Ele falou, por exemplo, o senhor fala que o diabo é devorador, mas onde está escrito? Falou, não, mas eu não falo isso. Meu tio falou, o senhor fala sim, eu vi no culto, eu sempre dou lá, o senhor fala esse tipo de coisa. Não, mas o devorador é as doenças, essas coisas. Onde está escrito isso? Onde está escrito que algum apóstolo deu dízimo?
ou ensinou a dar dízimo. Ele falou mas quem não dá o dízimo é ladrão. Então não é o dízimo não é o sangue de Cristo, o sangue do Salvador que salva. É o dízimo, tem que pagar para ser salvo. Aí o pastor anteriormente tinha dado um estudo sobre o dízimo, pegando o Novo Testamento, pegando Mateus 23, que a gente já estudou o conceito disso, temos vídeos sobre isso aqui. E em Hebreus, onde fala que até o patriarca Abraão deu dízimo. Leu esse versículo, se eu não estou enganado, é o 4, ou é o 2, e pulou lá para o outro versículo para falar sobre isso, mas esqueceu de ler onde está escrito que os que dentre os filhos de Levi receberam sacerdócio têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo. Não é segundo a graça, é segundo a lei. E o que mais você vê nas igrejas é dizer que nós estamos no tempo da graça, mas quando convém para eles querem resgatar algo pertinente da lei. Então, meu tio falou isso para ele, mas perguntou: o senhor é um sacerdote da tribo de Levi? Ele não abriu a Bíblia em lugar nenhum. Ele, mudando-se o sacerdócio, também se faz mudança na lei. E ele emudeceu. Aí meu tio falou: olha, leva o CD, pastor. Leia, ouça o que os irmãos estão falando. Ele falou: não vou levar, que isso é só heresias. Meu outro tio estava presente e falou: olha, está escrito, examinar tudo e retende o bem, mas eu não vou fazer isso, eu não quero fazer. Ou seja, essas pessoas não estão preocupadas com a verdade, estão preocupados com as suas verdades e com seus cargos, porque eles sabem, se começar a pregar a verdade, o líder dele vai notar que está faltando dinheiro, quando ele mandar o dinheiro lá para cima, vai perguntar por quê, e se ele falar a verdade, vai ser destituído do seu cargo. É assim que funciona. Ele falou: meu tio está para viajar, meu sobrinho vai viajar, no caso eu, para cá, o senhor pode. Ele falou que o senhor pode conversar com ele sobre isso, não vão brigar, nem se exaltar, mas dialogar sobre a palavra. A resposta dele: eu não quero nem ver esse cara. Mas espera aí, Jesus mandou, o Filho de Deus mandou para nós amarmos até os nossos inimigos. Não é isso que fala? Ele também disse que nós temos que ser diferentes dos demais. Então, se eu fosse inimigo dele, ele deveria me amar. Porventura, pode dizer: não, mas eu o amo. Porventura, alguém que ama outro não olha nem para a cara, não quer nem ver. E se o Senhor, se nós partimos daqui naquele grande dia, quando fomos ressuscitados, se eu e ele subimos para a glória, estivermos juntos com Jesus, aí ele vai ficar de um lado e eu ficar lá do outro para ele não ver minha cara, é isso? Então essas pessoas precisam ter um verdadeiro encontro com o Pai. Precisam deixar de achar que são pastores e se portar como tal. Porque isso são dons, não seria um cargo para impor. Então, resumo da história, o que ele falou para o meu tio? Olha, Raimundo, se você continuar pregando essas coisas, você não vai ter mais oportunidade na igreja. Ou seja, eles falam que é casa de Deus, mas se fosse casa de Deus, como eles falam, o mesmo direito que ele tinha, o outro também tinha, ambos são filhos. E por que agora alguns chegam até a expulsá-los? Podemos ver vídeo aqui na internet, que irmão sendo expulso de templos. Então, amado, quer pregar a verdade? Já tinha falado isso para o meu tio. Vai assumir a verdade? Tenha certeza que você não vai ser bem visto pelo sistema. Desculpa. E outra coisa, amado, se você almejar cargos, exaltação, consagração dos homens, você não pode assumir a verdade, porque a partir do momento que você assumir esta verdade, você vai ser uma pessoa excluída. Vão te denominar de herege, denominar de falso profeta, como esse pastor falou, que quem fala isso é filho do diabo. Só que a Bíblia fala, que aquele que chamar o seu irmão de louco será réu do fogo do inferno. Imagina aquele que chama um servo de Deus
de filho do diabo, pessoas que têm compromisso com a verdade. Porque, amado, eu procuro ser prudente em tudo que eu falo, não agredindo a fé de ninguém e nem expressando a minha vontade, mas cada dia mostrando o que está escrito, deixando que o Senhor fale. Mas, amados, se o Senhor Jesus foi perseguido, se o Filho de Deus foi perseguido, por que nós não seremos? Porventura somos maior do que o nosso mestre? Mas vale a pena, amados, servir a esse Deus buscando a verdade, porque, como falou Pedro, julgai entre vós se devemos ouvir a Deus ou aos homens. Todavia, eu prefiro ouvir ao meu Deus, o adorando em nome do Senhor Jesus, seu Filho amado. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.